all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Vai, Rodrigo. A gente tá fazendo parte aqui desse evento, um evento que o mundo todo faz essa campanha. O que você tem a dizer para o homem que tem vergonha ou não procura um médico para fazer algo preventivo? Rapaz, bom dia pessoal do canal, um abraço aí para todos. Moçada, vamos deixar de preconceito, vamos deixar de bobagem. O exame é importante. Câncer de próstata mata, é uma doença muito cruel, porque a hora que você descobre no seu corpo mesmo, já está em fase terminal. Então vamos lá, vamos fazer o exame, vamos se prevenir. Vai que é vida e exame de próstata é vida, vamos que vamos. Valeu, galera, obrigado, um abraço. Show, valeu, Rodrigo, obrigadão. I'm seeing visions. I'm not sure who's the one making the decisions. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Novembro Azul foi criado em 2003 na Austrália com o objetivo de conscientizar a população masculina de doenças relacionadas ao homem. Essa campanha aqui no Brasil foi a partir de 2011 e hoje vem crescendo cada vez mais, onde tem o objetivo de fazer com que o homem se cuide mais. Hamilton, o que você tem a passar aí para essa galera que tem vergonha de procurar o médico, que não tem esse hábito? Eu penso que todos nós, né, todos os homens, principalmente, que temos essa questão do conservadorismo, né, acha que homem que é homem não faz esse tipo de exame, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que, mesmo jovens, né, estão enfrentando a questão do câncer, né, de próstata principalmente, e a partir dos 40 anos já está sendo recomendado. Então você que está nessa faixa etária, não seja contaminado com esse tipo de preconceito, né? Faça seus exames anualmente, procure um médico, né? Porque é muito importante a prevenção, ok? É isso aí. Muito obrigado, Hamilton. Vamos nos cuidar, galera. Valeu, Hamilton. Obrigadão. Valeu.
você que não tem o hábito de se cuidar. No Brasil, 29% das doenças relacionadas ao homem é o câncer de próstata. Isso equivale a 65 mil novos casos a cada ano. Bom dia, meu nome é Felipe Moraes, certo? Eu sou médico aqui da PVC, certo? E sou generalista, não tenho nenhuma especialidade ainda, porém é um assunto que é muito comum e importante ser falado. Não é à toa que tem essa campanha Novembro Azul, certo? Então, vamos começar. O que é o Novembro Azul? É uma campanha de conscientização sobre principalmente a saúde do homem, mas a saúde do homem não só fica especificado a próstata, certo? Mas o Novembro Azul é mais um chamado de atenção a isso, porque é um câncer que é mais comum nos homens, certo? E aí, falando um pouco sobre a epidemiologia, que é o que mais comum, o que acontece com câncer de próstata, é o câncer mais comum nos homens, certo? Porém, ele não é o mais letal, ele não é o que leva mais à mortalidade. Ele é o quinto ou sexto mais mortalidade. O maior é o câncer de pulmão e o câncer de estômago. Estômago, intestino, são os cânceres mais prevalentes, mais letais no homem. O câncer de próstata, ele é mais comum. Quase 60% dos homens, 70% dos homens vão ter esse crescimento da próstata, mas nem sempre é um crescimento maligno que causa câncer. É um crescimento benigno, e por isso a importância de sempre ficar verificando e fazer os testes para você evitar um crescimento. Porque aí tem algumas medicações, se não for câncer, você pode tentar tratar, certo? 90% dos casos ocorrem acima dos homens de 55 anos, é normal. E o histórico familiar fala muito a favor, principalmente pai, avós, tios, irmãos que tiveram algum relato de crescimento de próstata ou câncer de próstata. É importante fazer essa investigação o quanto antes. 40 anos, já procurar o médico, fazer a investigação através do exame laboratorial, exame clínico também, certo? Risco maior: obeso, sobrepeso, tabagismo, álcool. Mas assim, sobrepeso e obesidade é risco para quase todas as doenças, principalmente hipertensão, diabetes e outras doenças no homem, que é mais comum também. O homem tem essa dificuldade de procurar o médico, ele só procura o médico quando ele não está conseguindo geralmente fazer suas atividades diárias, e aí ele procura quando já está bem avançado. Por isso essa é a importância de ficar sempre, vamos homem, vamos ao hospital, fazer uma clínica, investigar doenças, porque o principal tratamento é o precoce, depois só a cirurgia mesmo, certo? O que é a próstata? É uma glândula que ela produz e secreta um líquido que é nutritivo para o sêmen, ele que vai manter o sêmen ali vivo e dá aquela viscosidade para ele, certo? E aí ela é o tamanho de uma ameixa mais ou menos, e ela produz esse líquido, certo? Ele tem, como falei, também de uma ameixa, e ele normalmente aumenta com a idade. Todo homem vai ter esse crescimento de próstata, mas tem um crescimento de próstata que seria patológico, que seria a doença, e tem um crescimento de próstata fisiológico, que é normal da idade. Geralmente, por isso você não vê muitos homens morrerem de câncer de próstata, porque por ela ser uma doença de estágio avançado, de idade avançada, geralmente 50, 70, alguns pacientes vão ter esse câncer de próstata desenvolver com 80, 90 anos, não há justificativa até de a gente fazer a cirurgia ou tratar, porque como é pouco letal,
ele acaba não sendo tão necessário, porém causa muito desconforto, sintomas, que a gente vai falar um pouco mais adiante, certo? Sangue na urina, quem tem crescimento de próstata ou câncer de próstata vai ter o sangue, pode ter o sangue na urina. Força para urinar é um dos principais, que ele divide até em vários, que é incapacidade de urinar, problemas urinários, urina cortante, disfunção erétil, mas a força para urinar é muito comum. O paciente lá tentar fazer xixi e ele não consegue fazer o jato contínuo. Ele fica um jatinho, para, um jatinho, para. E fazendo força, aquela força abdominal para tentar expulsar a urina. E às vezes, você, quando está no estágio mais avançado, a próstata está bem grande, você tenta e não consegue. Porque o canal, como a próstata ela é um círculo, que ela tá aqui mais ou menos, ó, ela passa, sai da bexiga aqui, e aqui esse canal que vai sair para a uretra. Quando ela cresce, ela comprime esse canal. E comprimindo esse canal, não passa nem sêmen, nem xixi. E aí um dos principais problemas que ocorre no modo agressivo e mais tarde é a anúria, que é não fazer xixi e acarreta outros problemas, como bexiga, estouro de bexiga, em acidentes, até a pessoa está com a bexiga cheia não consegue urinar. Mais provável em acidentes ter uma lesão de bexiga maior, certo? Sensação de queimação nas pernas, principalmente perto de virilha, uma sensação de queimação, disfunção erétil, principalmente mijar à noite também. É muito comum esse fator, fazendo xixi de noite 3, 4 vezes, acordando de madrugada para fazer xixi, certo? Cansaço, e em estágios bem avançados também, dor na região lombar, porque ela começa a crescer e comprime até nervos, e esses nervos acabam tendo a sensação que está doendo a lombar, mas a compressão do nervo é mais a parte da próstata e virilha, certo? Investigação, toque retal, extremamente importante. Hoje em dia a gente prefere fazer até por causa desse certo preconceito que tem, que é um bom preconceito, que é melhor você tratar da sua saúde do que ficar pensando de maneira relativamente machista, certo? E o principal que a gente faz é o PSA. Quando a gente usa o PSA, é um antígeno, ele é um sensor que ele diz quanto a célula está crescendo, quanto essa próstata está crescendo. Então, quando você tem isso, a gente ajuda até a fazer um diagnóstico diferencial de câncer e a hiperplasia de próstata benigna, que aí, quando ele está levemente alterado, me diz que é um fator de hiperplasia de próstata benigna, é um fator bom. Isso assim é uma patologia, mas pode ser tratado só com remédios, hormônios e alguns outros remédios que ajudam a diminuir esse crescimento. Ou, quando ela está muito elevada, geralmente, ele varia de 1 até 4, quando está 5, 6, 7, é uma hiperplasia de próstata benigna. Quando já está 15, 20, é um fator que pode ser indicativo de câncer de próstata, certo? A confirmação, geralmente a gente faz tanto pelo PSA quanto pelo toque alterado também, como eu falei, quando está muito alterado esse PSA, ou pelo toque retal, você percebe que o crescimento da próstata está muito elevado, muito assimétrico, porque ela tem dois lados, é como se fosse, como falou, uma ameixa, mas ela divide em 2 lados perfeitos. Então, quando você faz o toque, você percebe um caroço maior de um lado do que do outro. Então, isso faz também, e principalmente a biópsia histológica, que aí a biópsia histológica é coletada com agulha, vai na próstata, tira esse pedaço do tecido e aí é avaliado para ver se tem células de fator cancerígeno ou não, certo? O rastreio, o PROS dos rastreios, é o diagnóstico precoce, tratamento precoce. Quanto mais cedo você descobrir, mais fácil você enfrenta essa doença, e aí você consegue tratar e ter uma vida relativamente normal depois. Se for necessário retirar de próstata, muitos homens têm medo, não vou fazer a cirurgia porque meu avô fez e ficou impotente. O meu avô fez e não consigo mais ter relação sexual nenhuma, não tem mais tesão, não tem mais nada. Hoje em dia, as técnicas cirúrgicas são muito mais avançadas, elas conseguem ter um índice de sucesso sem efeitos colaterais quase máximo, certo? E por mais que tenha hoje as tecnologias de cirurgia também para reconstrução de ereção, tem muitos outros fatores hoje em dia, tem anel de ar, tem silicones intrapenianos, então tudo isso facilita a resolução do seu problema. Não vai ter nem perder o libido e muito menos também a ereção, certo? O contra. O que muita gente fala que não vou fazer porque não quero fazer, porque não tem risco de morte. Risco de morte tem. É uma doença que mata ainda homens. Por mais que, como eu falei, seja um câncer que seja o 7º ou 8º ali que leva à morte, mas tem muitos sinais como a poliúria, o tempo todo fazendo xixi em casa, aquela mijadeira, não pode sair de casa, que é o tempo todo ir no banheiro, à noite não dorme bem, e aí pode desenvolver outros problemas, como hipertensão, como falei, diabetes não, mas hipertensão, principalmente pela falta de sono, estresse, causa hipertensão, certo? E
O contra, porque assim, quando é tardio, quando você não faz também o seu diagnóstico precoce, o tardio é a cirurgia. E cirurgia, todo mundo sabe, tem por mais que seja mínimo, como eu falei, tem risco. Toda cirurgia é invasiva, tem que cortar, risco de infecção, vários outros riscos, certo? Como eu falei aqui, a saúde do homem não é só a gente falar sobre próstata. Como eu falei, homens não só de saúde física, mas mental também. Eles não procuram ajuda nunca, só quando está num estado bem avançado. E aí é importante sempre o homem sempre fazer o check-up anual, passar no cardiologista, passar quando está na idade mais avançada, passar sempre no urologista. Para quem tem outros problemas já crônicos, como diabetes, passar no endócrino, para saber sempre como é que está evoluindo sua doença, certo? O homem tem essa dificuldade e é importante criar hábitos saudáveis. Vocês aqui pedalando já é uma ajuda bastante para vocês não desenvolverem outras doenças, certo? É uma prevenção. Como se trata do nosso esporte, e aí a gente ouve falar muito em relação ao ciclismo, o Cilinho está sempre numa posição que pode ter incômodo, apesar de que hoje a gente já tem shorts, acolchoado, os cilinhos que são adequados, tem o bike fit, que você faz tudo isso, mas prejudica o ciclismo, prejudica a questão da próstata. Não tem nenhum estudo científico que isso prejudica. Que diz, não faça ciclismo que você vai aumentar a sua chance de câncer de próstata. Não existe nenhum estudo clínico que prove isso. Estudos bem feitos, randomizados, duplos cegos. Porém, assim, como eu falei, tudo que causa lesão pode desenvolver. O ciclismo pode ter casos que vai desenvolver, pode, mas tem casos que não. Então, assim, é muito mais pessoal e hábitos de vida como obesidade, que é o principal fator, sobrepeso, tabagismo, que o tabagismo ele não faz mais só o pulmão. As células as substâncias que estão no cigarro, elas modificam a genética da gente. Então assim, ela tem chance, não é só a substância, não é só o fumar. É que aquela substância, não é só a fumaça que causa dano ao pulmão. É que aquela substância que você fuma, os químicos, tem chance de modificar a sua genética. Por isso ele desenvolve câncer. O meu pai, ele faleceu de câncer de próstata. E muito do que o doutor falou aqui, aconteceu com meu pai, no final da vida. Esse câncer de próstata migrou para a bexiga, impressionou bastante e no final da vida ele também não conseguia defecar, Então tudo que o senhor falou aqui procede de forma científica, mas eu vivi isso na vida real, Então a gente, quando eu falo de câncer de próstata, eu não brinco muito. Vamos estar na estatística, dos 90% de chance de cura quando ele é descoberto no começo. E não na estatística de meu pai, entendeu? Então é disso que eu acho que nós temos que pensar, Um câncer final, um estado final de término, terminal, não é fácil, não é fácil. Não é fácil para quem está sentindo a doença e não é fácil para quem está perto, Então, brincadeiras à parte, é claro que a gente brinca muito, Eu não brinco, eu particularmente não brinco, nunca brinquei. Até antes da morte de meu pai, eu não brincava com esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito sério, Então eu queria só passar para vocês que realmente, quem já viveu na família um caso desse, é você ver uma pessoa sofrendo do seu lado e você não pode fazer nada, Então é só esse depoimento que eu queria dar para vocês, entendeu? Que sejam menos egoístas, pensem nas pessoas que estão ao seu lado, porque assim, você tem uma esposa, tem um filho, cuidando de você é uma coisa, cuidando de você no estado terminal é outra. Já teve muitos pacientes que eu já atendi, problema de coluna, estresse, depressão, tudo porque está cuidando de um paciente que não queria se cuidar. Diabetes, uma doença relativamente simples, que aí só reduzir a alimentação, açúcar, carboidratos, todos os fatores, e ele não queria. Quando perdeu as duas pernas, e aí necessitou de filho, esposa para carregar para a cama, carregar para o banho, carregar para a rua, ele começou a ficar mais agressivo e a família não conseguia lidar com isso. Então quando ele fala assim que viveu isso, é doloroso. E às vezes é muito pior para a pessoa que está acompanhando do que para o próprio paciente.